Senhora presidente, senhores deputados, senhores funcionários, assessores, policiais militares aqui presentes. Senhora deputada, eu tenho alguns assuntos, antes de entrar no assunto intervenção. Eu queria citar aqui alguns exemplos de algumas ocorrências e saudar alguns policiais militares. Eu tenho um primo que é soldado da Polícia Militar e serve lá na área do 48 Batalhão, na Zona Leste de São Paulo. E apesar de ser policial militar, ele foi vítima de uma ocorrência, onde ele foi vítima de roubo, foi abordado por criminosos, ele estava à paisana de folga e acabaram roubando a pistola .40 dele. E graças a uma ação rápida e enérgica dos policiais do 48 Batalhão, esse indivíduo acabou sendo preso, as armas acabaram sendo localizadas, a arma acabou, eles cercaram o local, os bandidos conseguiram fugir, mas abandonaram a arma. Tem até uma foto da arma aí, né, Machado? Coloca aí para mim, por favor. Abandonaram a arma, que é uma pistola .40, que com certeza seria utilizada na prática de crimes, essa arma aí. E também agradecer aqui a ação rápida dos policiais da 2ª Companhia do 48 BPM-M, na Zona Leste. Eu quero saudar aqui o cabo Nazário e o soldado Haroldo, que foram os policiais que localizaram essa arma. Eles estavam com a viatura 48203 e a RPM 04 também. Então, obrigado aos policiais do 48 Batalhão pela rapidez na ocorrência em localizar essa arma que possivelmente seria utilizada na prática de crime. E a gente não tem essa noção, mas cada arma que é apreendida pela Polícia Militar, uma vida é salva, 10 vidas são salvas. A gente não tem como medir essa ação. E crimes são evitados. As pessoas não notam a importância da ação do policiamento preventivo, mas essa é uma ação prática, uma arma apreendida, quantas mortes foram evitadas, quantos crimes foram evitados, não tem como mensurar isso, mas com certeza vários crimes foram evitados. Eu também queria dizer, nesse final de semana houve um grande tiroteio lá na área norte, na zona norte, na freguesia do Ó. Eu estava até atrás do nome dos policiais aqui, senhora, mas como a senhora é mulher, a senhora sempre fala do papel da mulher, eu só destaquei essa ocorrência para informar. Houve um grande tiroteio, viaturas do 18º Batalhão perseguiram um carro roubado, senhora presidente. E houve um tiroteio com essa viatura da Polícia Militar e os 3 criminosos acabaram baleados e mortos. O que chama a atenção nessa ocorrência é que a equipe que trocou tiro com os criminosos, o motorista era um homem e os 2 outros policiais eram mulheres. Era uma tenente e uma aspirante que estava estagiando, inclusive. Para a senhora ver que o lugar de mulher é onde ela quer mesmo, né? E a mulher que é guerreira não teme o crime também, não teme o vagabundo armado e são preparadas para enfrentar esse crime. Então, parabéns a esses policiais, essas 2 oficiais, a esse cabo lá do 18º Batalhão por essa excelente ocorrência. Também queria citar aqui, viu, Davi, eu vou pegar essa ocorrência, eu vou falar no outro dia, em Maceió, meses atrás, uma mulher, senhora presidente, criminosa, foi presa com 8 armas na sua residência. É lógico que ela falou que a arma não era dela, que ela não sabia de nada, aquela velha história de sempre, mas ela foi presa e no dia seguinte ela foi liberada pela audiência de custódia, que eu falei, essa audiência de custódia só serve para liberar bandido. Ela foi presa hoje, amanhã ela está na rua. 8 armas foram apreendidas com ela. E os policiais militares revoltados fizeram um vídeo no WhatsApp reclamando dessa situação. Eles voltaram na casa no dia seguinte, a mulher estava lá, normalmente como se não tivesse acontecido nada, e eles entrevistaram essa mulher e falaram, mas como a senhora foi liberada? Fui liberada porque o juiz me liberou. Conclusão, olha o que é o Brasil, olha onde nós estamos no Brasil. A mulher que foi presa com 8 armas, no dia seguinte estava em casa. Os policiais militares que filmaram essa mulher no dia seguinte, porque ficaram revoltados, eu tenho o nome deles aqui, que eu estou aqui com a nota de punição deles. Mostra aqui para mim, Júnior, por favor. Mandaram aqui pelo WhatsApp a nota de punição desses policiais. Eu vou voltar nesse assunto outro dia. Eles foram punidos, senhora presidente, 10 dias de cadeia. 10 dias de... A criminosa que foi pega com 8 armas, no dia seguinte ela estava na rua. Os policiais militares que prenderam essa mulher e fizeram esse vídeo, 10 dias de cadeia. Vale a pena ser polícia nesse país? Pergunto, deputado Curiati, vale a pena ser polícia nesse país, deputado Curiati? Onde o bandido é liberado e o polícia vai preso? Essa é a realidade do Brasil. Então eu tenho aqui o nome, deixa eu ver se eu acho o nome dos policiais aqui. É um cabo PM, Robert José Leopoldino dos Santos, o soldado PM Lucivaldo Nazário da Silva e o soldado PM Ricardo Wildes Silva Almeida, da Polícia Militar, lá de Maceió,
de Alagoas. Então, eu quero aqui me solidarizar com esses policiais militares, apesar do nosso regulamento ser sábio, ser necessário, esses excessos no regime militar é que fazem com que a tropa acabe se rebelando. Porque o bandido que é preso com 8 armas, ele está na rua no dia seguinte. E o policial vai ficar 10 dias preso, porque filmou o bandido. É inversão total de valores. Só para fechar, senhora presidente, Vossa Excelência aqui falou da intervenção. Eu queria dizer uma coisa, eu pensei bem nesse final de semana sobre o assunto, andei vendo alguns vídeos, andei estudando o assunto. Isso, para começar, não é uma intervenção federal, é uma pouca vergonha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A senhora falou em desvio de foco, também talvez eu creio nisso. Porque intervenção, ou existe ou não existe meia intervenção, como não existe meio grávida, ou está grávida ou não está. Intervenção é a mesma coisa. Não existe intervenção sem a decretação do estado de defesa. Eu desejo muita sorte para o general Braga Neto, se não me engano, que está assumindo essa missão, mas eu fico muito preocupado com ele e com a tropa dele, porque eles estão jogando esse general no fogo. A incompetência dos políticos do Rio de Janeiro e lá de Brasília, a incompetência dos governos do Rio de Janeiro fizeram com que o Estado chegasse a essa situação atual. E agora jogam nas costas de um general do Exército e do Exército Brasileiro esse pepino, para que resolvam. E aí fica bem claro uma coisa, se não der certo, a culpa não é nossa, nós tentamos, a culpa é do Exército. Se não dá certo, está vendo como o Exército não serve para nada? Nem para... A primeira coisa, se nós queremos realmente acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro, é mudar a nossa legislação, senhora presidente. É uma legislação tacanha e uma legislação que favorece o criminoso. Se falou em fazer de tudo no Rio de Janeiro, menos em valorizar os policiais militares e policiais civis. Isso não se fala em valorização salarial, em valorização profissional, ninguém fala. A culpa do Rio de Janeiro é como se fosse da polícia a criminalidade. A impressão que dá é que o Rio de Janeiro está essa loucura total por culpa da polícia. Nós sabemos que não é assim. A culpa são dos governos que não valorizaram a polícia, valorizaram criminosos, não protegeram a sua polícia. E outra, eu quero dizer uma coisa ao general Braga Neto, com todo respeito. A hora que a tropa dele começar a atuar em confrontos com os criminosos, eu quero ver quem vai pagar o advogado do policial, do soldado dele, como é o caso hoje. O policial troca tiro, eu falei o caso dessas tenentes aqui do 18º Batalhão de São Paulo, vai ter que pagar advogado, senhora presidente, porque são denunciados pelo crime de morte, que é lógico, existe um processo, um inquérito a respeito disso. O Estado não fornece um advogado para o policial tem que pagar do bolso dele, ou seja, o policial é obrigado a vender casa, vender carro, e ninguém está aí com a hora do Brasil, agora vem com essa história de colocar o Exército para segurar esse rojão. Eu desejo sucesso ao general e a todos que vão realizar essa missão. Só que eu não quero ser advogado do diabo, nem aqui pregar aqui como o apóstolo do Apocalipse. Mas eu duvido que dê jeito na situação. Duvido, porque o buraco é mais em cima. Se nós não mudarmos a nossa legislação, se nós não mudarmos esse bando de político corrupto que até hoje estiveram comandando a nação, se nós não tomarmos vergonha na cara e praticarmos uma política honesta e séria, jamais acabaremos com a criminalidade no Brasil. E cada dia o crime organizado cresce assustadoramente. E ficam procurando fórmulas ridículas para procurar resolver o problema. Eu sinto pela missão que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas têm que executar. Vai ser uma missão dura, vão chorar lágrimas de sangue, porque vão ver o que a polícia enfrenta todo dia. Vão ver o que a polícia enfrenta todo dia. Então, é uma vergonha o que estão fazendo com as Forças Armadas, colocando as Forças Armadas numa situação difícil como essa. É muito difícil. Mas, enfim, senhora presidente, é isso. Eu queria, antes de fechar minhas palavras, queria, por favor, que o serviço de taquigrafia enviasse as minhas palavras referentes aos policiais do 48º Batalhão, solicitando elogio aos policiais Cabo Nazário e Soldado Haroldo, pela bela ocorrência aqui nessa apreensão de armas, e também ao comandante do 18º Batalhão, por essa ocorrência onde houve a morte de 3 criminosos e, graças a Deus, nenhum policial ferido. Eu sempre digo aqui, se existe a morte de alguém numa ocorrência, o único culpado pela morte de alguém nessa ocorrência é o próprio bandido, porque ele procura esse resultado. Muito obrigado, senhora presidente.